Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe e divulgue o canal. Fiquem à vontade para dar seu like, seu dislike. é, Postar seus comentários. Você acredita em bênção? Será que bênçãos existem mesmo, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos que supostamente os hebreus teriam e que é alardeada, né, entre os cristãos e mesmo dentro das passagens bíblicas, de que os servos de Javé eram sempre abençoados e, portanto, viviam em melhores condições que os outros povos. Não faz sentido um Deus, o Deus verdadeiro, abençoar seus servos e esses servos estarem em condições piores que os outros. Então, para que serviria essa bênção, né? Não tem sentido, né? Pois bem, você ainda acredita em bênçãos? Pois hoje você vai ver motivos para não acreditar, certo? Vou mostrar para vocês que as supostas bênçãos de Javé não serviam para nada, nem mesmo as suas maldições serviam para alguma coisa, que tanto as bênçãos como as maldições nunca aconteciam. Muitos cristãos acreditam que o Deus hebreu abençoa seus servos. Para testarem essas bênçãos, citam personagens bíblicos que supostamente teriam sido amplamente abençoados por essa divindade hebreia. Hoje vou mostrar-lhe que tudo isso não passa de mentiras. Vejamos as promessas de Javé para Abraão. Eu fiz esse texto lá e postei lá no Facebook. Eu fiz umas adaptações aqui para trazer para o canal e nem, não me lembro de ter terminado, certo? Mas vamos lá. Diz a Bíblia que Abraão morreu saciado de dias e numa boa velhice, que Jeová abençoou todos os seus dias. Vejam, o velho Abraão está avançado na idade, e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. E morreu com 175 anos. Foi sepultado junto dos outros membros da sua família. Os seus filhos Isaac e Ismael depositaram-no na cova de Macpela, perto de Mamre, no campo que comprara a Efron, filho de Zoar, o Eteu, onde já estava o corpo de Sara. O que se pode aprender de uma passagem como essa? Que os cristãos, infelizmente, não sabem interpretar textos. Esses textos nos dizem coisas completamente diferentes do que eles pensam ao ler essas histórias mitológicas, pessoal. E leem a Bíblia e não enxergam nada. Agora vejamos as promessas feitas por Javé que passaram de Abraão para seu filho. Nós vimos lá, né, que Abraão foi abençoado, que morreu saciado de dias, essa conversa toda, né? E as promessas de Abraão, Isaac e Jacó eram as mesmas, que eles iam ter filhos e que, aliás, iam ter uma multidão de filhos que iam herdar as terras onde eles estavam pisando, essa conversa toda. Essa balela toda foi passada para Abraão, que não herdou porcaria nenhuma de terras, não teve milhares de filhos, coisa nenhuma. Jacó, no caso Isaac, também não teve uma infinidade de filhos, só teve 2 filhos. Não foi possuidor de terras, coisa nenhuma. Ou seja, aí Jacó chegou para Jacó, também recebeu a mesma promessa, e isso é a mesma coisa. Tudo começa furado as promessas. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou muito Isaac, que habitava junto do oásis de Laai Roer. Habita nela, eu estou contigo. Isso Deus hebreu falando para Isaac. Né? Habita nela, eu estou contigo e te abençoarei. Te abençoarei. Né? Porque ele disse que tinha abençoado o pai dele, né? Abraão agora está dizendo que iria abençoar o Isaac. Porque é a ti e a tua posteridade, é a ti, veja. Promessa não é só feita aos descendentes, aos futuros descendentes, né? Mas também ao, 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 ao genitor desses descendentes era feita a promessa. E a ti, é a ti e a tua
a tua posteridade, os seus descendentes, e darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Ou seja, os hebreus está dizendo que ia cumprir em Isaac e em sua posteridade aquilo que havia prometido a Abraão. Ou seja, ele está dizendo que ele não cumpriu com Abraão, mas ia cumprir agora com Isaac. Mas nós vamos ver que ele não cumpriu porcaria nenhuma, nem com Abraão, nem com Isaac. Eu fiz um vídeo falando dessas bobagens aqui, certo? Bom, Jeová faz suas primeiras aparições a Isaac e promete-lhe coisas que ele sequer havia cumprido para com Abraão. Dali Isaac subiu a Beceba, a Bessabeia ou Beceba, coisa do tipo. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Já vai falando a Isaac. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Promessa de Javé. Que promessas maravilhosas, não? Que segurança as pessoas não se sentiam, né, ouvindo diretamente da parte do verdadeiro Deus essas promessas maravilhosas, né? Antes de concluirmos, recordemos de algumas situações que aconteceram à vida do velho Abraão. Vocês devem estar lembrados que Sara era meia-irmã dele e que por duas vezes, quando tinha 65 e 85 anos, o rei do Egito, Faraó, e Abimeleque, um rei filisteu, se apaixonaram pela velhinha sarada de Abraão. Veja que história. Imagine que absurdo sem tamanho. Uma velha fedorenta que cheirava a cabrito e a camelo, seduzindo reis e príncipes estrangeiros. Uma mulher com 65 anos, depois com 85 anos, chegar nessas terras e esses reis ficam loucos por ela, diz que é uma beleza extraordinária. Veja que mentira. Uma mulher de 65 anos nessas condições. A mulher é tão velha que não tinha nem condições de ter filhos. Você imagine que história mal feita. Só gente boba acredita numa história dessa. A mulher era tão velha que já tinha passado até da menopausa, pessoal. Mas ainda era tão linda quanto uma flor enferrujada. Pois bem, não é que essa mesma historinha, sem nexo algum, foi plagiada pela própria Bíblia? A história de Isaac é a mesma do pai, pessoal. Ou seja, você lê a história de Isaac, é a mesma que você lê a história de Abraão. Abraão havia se separado de Ló por causa da grande quantidade de escravos e gado que possuíam. Isaac teve que se afastar do rei Abimeleque, porque, segundo a lenda, também havia se tornado numeroso e rico. Aí o rei não ficou incomodado, porque ele tinha se tornado muito mais poderoso que o rei. Veja que mentira. Ele ia perder a cabeça, que o rei ia tomar tudo que era dele. E havia o cara morando na terra do rei, na terra de reis, nesse caso, Abimeleque, na terra de um rei, filisteu, um hebreu peregrino que não tinha porcaria nenhuma. O cara disse que estava crescendo com um monte de gado, fontes com águas, o rei ia deixar de graça para ele. Ia tomar na tora, rapaz. Os caras saíam de suas terras, iam matar outros povos para tomar suas terras, tomar suas mulheres, seus filhos, suas fontes de água e tudo de bens que eles tivessem, ia deixar um hebreu primitivo, ignorante, em suas terras, com um monte de bens, rodando para lá e para cá e dizendo que é mais poderoso que o rei. Fala sério, pessoal. Tem que ser muito bobo para acreditar numa história dessa. Isaac teve que se afastar do rei Abimeleque porque também havia se tornado numeroso. Havia se tornado numeroso e riquíssimo. Ou seja, a historinha trocaram. Os escritores trocaram Ló por Abimeleque. E na historinha de Abraão, foi, foi Abraão e Ló que estavam tão ricos que não podiam ficar juntos. Aí na história de Isaac, eles pegaram, tiraram Ló, colocaram Abimeleque e mandaram eles se separarem. Entenderam? A mulher de Isaac também era outra velhinha, de mais ou menos 65 anos, quando Abimeleque e os de sua casa também quiseram dar uma furada, uma trepada ou transar com Rebeca, que era mulher de Isaac. O que tinha acontecido com quem? Com Abraão. Abraão lá no, como eu já disse, quando Sara tem 65 anos e depois quando ela tem 85 anos, no primeiro, o rei Faraó
E depois o rei filisteu também, de nome Abimeleque, quiseram dar uma furada com Sara. Aí a mesma história acontece com Rebeca, que é mulher de Isaac, filho de Abraão. Ou seja, história repetitiva, mudando só os personagens. Sara era estéril. Rebeca, mulher de Isaac, também. Ou seja, outra característica da historinha mentirosa. A Sara também era, é dito em algumas passagens que ela era estéril, né? A Rebeca também é dito que ela era estéril. A mesma historiazinha, pessoal. Ou seja, é um copia e cola do escritor. Esses escritores do Velho Testamento são os verdadeiros plagiadores, pessoal. Ah, antes de terminarmos, veja que Deus mentiroso e sem vergonha é esse Deus da Bíblia. Hein? Ele prometeu abençoar Isaac do mesmo modo que seu pai. Lembre-se, nós vimos lá, né? Diz que ele ia abençoar Isaac. Vou até marcar aqui para nós votarmos. Veja que a promessa dele é abençoar Isaac da mesma forma que abençoou o pai. E diz a história que Abraão morreu com 175 anos, saciado de dias, né? Só não teve terras. Só conseguiu entrar num pedacinho de terra, de um campo, para enterrar sua mulher. Mas diz a Bíblia que ele morreu saciado de dias. Veja a passagem que diz que o Deus hebreu ia abençoar Isaac da mesma forma que Abraão. Olha, nós encontramos a passagem em Gênesis 26:3, a primeira, veja. Mas vamos lá, para 25, 7 e 11. Olha. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou muito quem? Isaac, que habitava junto ao oásis de Laai-Roi. Veja a outra passagem. Habita nela, Deus hebreu dizendo, eu estou contigo e te abençoarei. Ou seja, Isaac ia ser abençoado, pessoal. Porque é a ti, Isaac, e a seus descendentes, Isaac, que eu, Jeová, o Javé e HVH, vou dar toda esta terra. E cumprirei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Ou seja, aqui nós vimos claramente que o Deus hebreu está dizendo que, olha, Isaac, eu vou fazer aquilo que eu não fiz com Abraão, seu pai. Mas eu prometi a ele, mas não consegui fazer. Mas com você eu vou fazer. Eu vou dar a você, Isaac, essas terras e a sua posteridade depois de você. Essas terras que você está pisando, que era a terra dos cananeus, para vocês e seus futuros filhos. E assim cumprirei o juramento que eu havia dito para Abraão, seu pai. Entendeu, pessoal? Ou seja, as promessas são as mesmas. Ou seja, Isaac ia morrer com boa saúde, em plena quantidade de anos, coisas do tipo. Veja essa outra passagem, 26, 3, 4 agora. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Nada temas, Isaac. Eu estou contigo, eu estou com você. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo, que era pai de Isaac. Daí dizer que Javé ia abençoar e multiplicar a descendência de Abraão, ou a descendência de Isaac através, por eles ter sido filho de Abraão. Certo? Vimos claramente, né? Agora veja o que foi que aconteceu. Ele prometeu, ele prometeu no caso Javé, abençoar Isaac do mesmo modo que seu pai. Acabamos de ver. E o que foi que ele fez? Deu uma bela de uma cegueira no pobre velho Isaac. Isaac morreu cego, pessoal. Veja que bênção. Que abençoar o filho, tal como havia abençoado o pai. Mas só que o filho morreu cego. E aí? Olha que bênção bonita desse Deus. Já pensou? Aí o crente Zé vai pensar, aí vai dizer, não, isso é mentira. Ele morreu cego porque é, era natural, era normal. Será que é verdade? Vamos ver o que, é que a Bíblia diz. Vamos ver o que, que a Bíblia diz. A Bíblia diz que foi Deus que cegou Isaac. Veja, Isaac envelhecera e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho primogênito, e disse-lhe, meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. Então, essa passagem nos mostra que Isaac morreu cego. Cego, certo? Depois daqui ainda, aqui Isaac estava com 100 anos. Você já estava cego com 100 anos.
Aí depois daqui ele ainda, aí o Jacó passa mais uns 40 anos afastado, né? Porque ele vai para lá com 40 anos. E vai para casa lá de Labão, pegar as filhas de Labão e dar uma furada, né? Ele passa lá, vai para lá com 40 anos, aí passa 7 anos para conquistar uma das filhas, depois passa mais 7 anos para conquistar a outra, aí depois mais uns alguns anos para conseguir algumas cabecinhas de ovelhas, aí ele vem de lá, gasta lá em torno de uns 20 anos. Você já volta com seus 60 anos, certo? Aí o Isaac está mais velho e morre, mas morreu cego. E aos 100 anos ele já estava cego, como nós vimos, certo? O relato acima retrata os últimos dias de Isaac, filho de Abraão, o homem que recebeu o título de pai de todos os que têm fé. Abraão não recebeu esse título? O amigo de Deus. É o único que a Bíblia chama que era chamado de amigo de Deus. Que bênção maravilhosa ele recebeu de Javé no final de sua vida, não foi não? Que bênção, não foi? Você viu a bênção que Isaac recebeu? Fica cego. Veja, a bênção desse Deus, dos céus dele, que ele proporciona aos céus, seus próprios céus. Lembre-se de que esse Deus canalha havia dito a Moisés que é ele que faz o cego, o mudo e o surdo. Logo, concluímos que quem foi que causou a cegueira no otário do hebreu Isaac? Quem foi? Logo, concluímos que quem causou a cegueira no otário do hebreu Isaac foi Javé, Jeová. Pois é ele mesmo que confessa, que ele que diz que causa o cego, o mudo e o surdo. Se Isaac ficou cego aos 100 anos, quem foi que causou a cegueira? Se o próprio Deus hebreu está dizendo que é ele que causa? Javé. Veja, que bênção maravilhosa desse Deus para os seus servos. Moisés disse ainda ao Senhor. Ó, veja a passagem que comprova isso que eu estou falando. Mas, Senhor, eu não sou bom orador, nem nunca o fui sequer, nem mesmo agora, depois de me teres falado. Isso aqui foi essa passagem diz respeito ao momento em que o Deus hebreu Javé, Jeová, aparece a Moisés na sarça ardente e o comissiona, o determina que ele vá se apresentar perante Faraó e libertar o povo. Aí Moisés vem e diz: Mas Senhor, eu não sou bom de oratória, eu não sei falar direito, eu tenho algum problema. Tem passagem que diz que ele é gago, né? Ou tem alguns crentes que dizem que ele era gago, outros dizem que ele tinha algum problema na língua, coisa do tipo. Bom, Moisés tem algum problema, né? Na fala. Se ele era gago ou tinha alguma dificuldade no falar, o texto dá a entender isso, certo? Mas, Senhor, eu não sou bom orador, nem nunca o fui sequer, nem mesmo agora depois de me teres falado. Nem antes que já vai aparecer, nem depois. Veja o que é que o Deus hebreu fala. Aí Moisés fala, sou de fala presa. Ou seja, Moisés está dizendo que tem algum problema que o impede de falar fluentemente. Sou de fala presa, tenho a língua pesada. Mas quem foi que o fez homem falar? Veja, mas quem foi que fez o homem falar? Jeová falando isso aqui, ó. Mas quem foi que fez o homem falar, Moisés? Perguntou-lhe o Senhor. Não fui eu? O Senhor? Não sou eu quem faz as pessoas falarem ou não? Ouvirem ou não? Verem ou não? Essa passagem está falando, diz aqui, ó. Não sou eu quem faz as pessoas falarem ou não, ouvirem ou não, verem ou não. Já outras dizem, não sou eu quem faz o surdo, quem faz o mudo, quem faz o cego. Tá entendendo? Mas de todo modo, essa aqui está nos dizendo que tanto aquele que fala, como aquele que não fala, aquele que ouve, como aquele que não ouve, aquele que vê e aquele que não vê, todos esses, todas essas capacidades de falar, ouvir ou não, ver ou não, são causadas pelo Deus Jeová. A passagem diz isso. Tá entendendo? Ele se declara como sendo o Todo-Poderoso, que é ele que dá a voz e que tira a voz. É ele que dá a visão e é ele que tira a visão. É ele que permite as pessoas falarem e é ele que permite as pessoas não falarem. Ou seja, é ele que cria o cego e o não cego. É ele que cria ou gera o surdo ou o não surdo. É ele que gera ou não gera o mudo ou não mudo. Entendeu, pessoal? Ou seja, se Isaac
aos 100 anos ficou cego. Êxodo 4, 10, 11 nos diz que quem causou aquela cegueira foi o próprio Deus, Javé. E é natural que pensamos assim. Por quê? Porque os hebreus viam que qualquer coisa, quem fazia, quem praticava, era Javé, não era outro ser. Tá entendendo? O bem, esse Deus nunca faz. É um trabalhão para ele fazer algo bom, mas para fazer o mal, pense a velocidade desse Deus mentiroso. Jacó, o filho de Isaac, coitado, morreu na maior deprê. Vocês viram, né? O miserável do Isaac, coitado, morreu cego. E disse que ia receber as mesmas bênçãos do pai, né? Coitado. Agora nós vamos ver a depressão do velho Jacó, que era filho de Isaac, que também ia receber as mesmas promessas do pai. No caso, o Isaac, que havia recebido as promessas de seu pai, que era Abraão. Veja, o que é que o coitado do velho fala? Bom, não teve nada de bênção, digo, o Jacó. Teve um monte de filhos bastardos. O Jacó teve um monte de filhos bastardos, né? Porque ele pegou duas escravas que pertenciam às suas mulheres, as filhas de Labão. Então ele teve com as mulheres filhos e com as duas escravas também teve filhos. Ou seja, ele teve filhos bastardos. Teve um monte de filhos bastardos e todos ladrões, inclusive os que não eram bastardos, né? Tudo ladrão e assassinos, igualzinho ao próprio Jacó. Eu já postei aqui, vocês podem conferir o que é que esses camaradas faziam. Lá, os heróis, os bandidos bíblicos. Está lá. Aí vocês vão ver as características dos heróis bíblicos. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. Jacó abençoou a Faraó. Faraó disse: essa passagem diz respeito ao momento em que José se revela aos seus irmãos, né? Que José faz toda aquela palhaçada toda, finge que não é parente deles, né? Na condição de governador da tal seca, né? Que aconteceu. Então ele se revela para seus irmãos, aí diz que ele é José, e chora, faz aquela papagaia toda. Aí manda chamar o pai, certo? Aí o pai vem, o Faraó fica sabendo, né, dessa papagaia toda, aí sugere para José trazer o pai e tal, e que eles iriam morar numa das melhores terras lá do Egito. Aí José vai, chama o pai, diz que é para ele dizer para Faraó quais eram as condições, se há muito tempo, como é que eles trabalhavam, qual era o ofício deles. Então, Jacó fala diante do Faraó essas coisas. E Faraó disse a Jacó: quantos anos são os dias dos anos da tua vida? Olhou para ele, né? Viu o velhotão, né? Aí perguntou: quantos anos são os anos da tua vida, seu velho? Aí Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Ou seja, o velhote estava aqui se queixando, estava se lamentando, pessoal. Estava na maior deprê. Porque ele, diferentemente de seus parentes, que é outra mentira, ele disse que só viveu peregrinando de um canto a outro, sem morada fixa, e morreu mais novo que os seus parentes. Diz que ele morreu. Ele está dizendo que está naquele momento, aliás, desculpa, está dizendo que naquele momento ele se encontrava com 130 anos. E poucos, ele dizendo que esses 130 anos é poucos em comparação ao tempo que seus parentes haviam vivido. Repare que mentira. E só que, mesmo ainda, esses 130 anos eram poucos e foram maus, ou seja, ruins. Mas aí a bênção de Javé, cadê? Um cara com 130 anos, servindo a esse Deus, que diz que é o Deus verdadeiro, e o cara chega com 130 anos, diz que eram poucos, né? E ainda mais eram maus, eram anos ruins, e que esses anos todos eram só de peregrinações. E não e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Entenderam, pessoal? Os parentes dele só vinham peregrinando, ainda que ele diga que eles viveram mais que ele está reclamando aqui, está dizendo que ele, até agora ele está com 130 anos, e eram poucos, e eram maus esses dias. Esse tempo todo de vida dele, ele viu que eram tempos ruins. Aí surge a questão, mas como é que um cara que diz que é servo de Javé vive todo esse tempo em anos ruins?
Cadê as bênçãos? Ele não disse que ia abençoar os servos dele, da mesma forma que havia abençoado Abraão, Isaac e Jacó, que nós já vimos que tudo isso é mentira, né? Todos eles morreram tudo lascado, né, na verdade. Tá vendo, pessoal? Bênção é tudo conversa. Nem dentro da Bíblia nós encontramos essas verdades, essas bênçãos. Tudo conversa furada. 130 anos de sofrimento, só vivendo como cigano, né? Esse Jacó, né? Que era para cima e para baixo. Abraão também é a mesma coisa, não tinha terra, não tinha morada fixa. Eles eram peregrinos, pessoal. Bota na cabeça. Eles eram peregrinos. Peregrino não tem morada fixa. Peregrino chega num tempo aqui, no local fica, depois vê que não tem mais o que fazer naquele local, aí parte para outro, e assim ia. É isso que a Bíblia fala que esses hebreus eram. Os patriarcas, né? Hebreus eram. Peregrino, cigano, não tinha uma beira de terra para ficar. Você espera ser abençoado por esse façante de Deus? Você espera ir para o céu como uma promessa real? Se seu Deus for o mesmo de Abraão, Isaac e Jacó, vocês estão perdidos se esperar por essas promessas. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue, comente e até a próxima.